Se tem uma coisa que me espanta é a diferença entre a mentalidade próspera e escassa na hora de pagar uma conta. Você acredita que as pessoas escassas ou as pessoas com mentalidade de pobre, ela se gaba de pagar à vista? E aquela pessoa próspera, pessoa rica, ela se valoriza por pagar parcelado? Eu vejo muitas e muitas pessoas se falando, não, eu prefiro pagar à vista porque aí eu não fico com aquele compromisso de ter que pagar durante vários meses uma mesma conta. E aí, qual tem sido a sua escolha, hein? Você tem se gabado de pagar à vista e muitas vezes viver uma vida escassa, ou você tem parcelado as suas compras sim e vivendo a vida próspera? Vem comigo que eu vou te mostrar a diferença e como que eu aprendi a fazer escolhas certas na hora de pagar as minhas contas. Eu sou o Rodrigo Schumacher e meu objetivo é te ajudar financeiramente. Eu tenho o objetivo de transformar sua vida financeira sim, fazer com que você cuide do seu dinheiro sim, e eu vou com toda certeza te trazer conteúdos que vai fazer com que você tenha uma mentalidade cada vez mais próspera, para que você questione sim, mas coloque em prática novos hábitos para ter novos resultados. Está disposto a colher aquilo que você nunca colheu? Você precisa plantar aquilo que você nunca plantou, hein? Então bora lá, entenda comigo essa reflexão e veja se faz sentido para você. Meu pai sempre teve o hábito durante toda a vida dele de pedir desconto e de pagar de forma parcelada quando ele não tem desconto. Eu me lembro lá em Itabira, quando, por exemplo, eu fui comprar uma chuteira, era da marca Umbro, era uma chuteira que era um modelo jiboia na época. Naquela época eu jogava no Gol. E aí eu lembro que ele me falou que eu tinha que pesquisar em pelo menos 3 lugares. Naquela época, para pesquisar, existia 2 estratégias. Ou você ligava, ou você iria na loja. E aí eu lembro, fazendo contato com as lojas que tinham aquela chuteira, para fazer aquelas 3 pesquisas. E aí no final dessas pesquisas, ele tinha o preço, o menor preço, foi na loja, chegou na loja para realizar aquele objetivo de comprar aquela chuteira para mim. E aí ele virou para o vendedor e falou assim, pô, eu vou te pagar essa chuteira à vista. Qual que é o desconto? Aí o vendedor deu lá um certo desconto para ele. Naquele mesmo momento ele perguntou, mas com esse valor eu posso dividir em 3 vezes no cheque? Naquela época, década de 90, o cheque ele era muito, muito aceito no mercado. Então quem tinha cheque naquele momento era um caso até de status, porque era raro uma pessoa ter cheque na década de 90. E naquele momento ele acabou de realizar uma compra de uma chuteira com desconto parcelado no cheque. E eu fico me perguntando, será que faz sentido a pessoa pagar à vista, sendo que o dinheiro pode continuar no banco rendendo e a pessoa resgatar o dinheiro na hora que for pagar, por exemplo, aquela prestação? Faz total sentido. Só que, no Brasil, a maioria das pessoas muitas vezes se gabam. Ah não, Rodrigo, eu prefiro pagar à vista. É bom que eu já resolvo isso de uma vez. E normalmente as pessoas que fazem isso, elas não têm reserva. Muitas vezes essas pessoas, elas vivem para pagar contas e elas acham que estão fazendo do jeito certo. E eu afirmo para você, pagar parcelado, muitas das vezes, é a melhor estratégia que você deve ter. E aí, atualmente, meu pai tem o costume, por exemplo, até de ir ao supermercado e pagar de forma parcelada. Esse hábito eu não tenho, e eu não concordo com a estratégia dele para o meu caso. Mas para o caso dele eu concordo plenamente. Porque no caso dele é ele e a minha mãe, são 2 pessoas, então ele não tem que fazer compras rotineiras no supermercado, são compras esporádicas. E ele tem o costume de parcelar, se ele for pagar à vista, no Pix, no cartão, não vai ter desconto nenhum, então ele prefere parcelar. E é uma estratégia que para ele dá super certo. Já para mim não, porque eu tenho compras muito maiores, com hábitos muito mais constantes de compra no supermercado também. Você ter uma família maior também é um hábito de consumo totalmente diferente. Mas, em todos os lugares que pode parcelar e não tem acréscimo, a escolha do meu pai já está definida. Pagar de forma parcelada. E eu digo para você, este é o hábito da grande maioria dos clientes prósperos, clientes investidores, dos clientes que estão atingindo a liberdade financeira, ou que já atingiram o que eu atendi nesses últimos 8 anos. Na época do banco também eu via muitos clientes. Muitas vezes até escolhendo pagar algo à vista, só com desconto e parcelar no máximo de vezes possíveis, se não tivesse desconto algum. E aí eu te pergunto, em qual tem sido a sua escolha? Você pode me dizer, Rodrigo, eu não parcelo porque eu prefiro pagar à vista, mas você tem como parcelar? Porque muitas vezes as pessoas não parcelam porque não tem nem como parcelar, não tem um cartão de crédito, não tem essa possibilidade e acabam muitas vezes perdendo a oportunidade. Sabe o que a pessoa escassa costuma muitas vezes parcelar? Parcelar, por exemplo, um carro, parcelar muitas vezes uma casa, e não quer dizer que não deva parcelar muito. Pelo contrário, pessoas prósperas também muitas vezes compram casas parceladas, mas a grande maioria das pessoas escassas, ou seja, dos pobres, acabam se gabando de pagar à vista aquelas compras do dia a dia e se gabam de comprar parcelado aquelas compras que vão ser, por exemplo, como a realização de uma compra de um bem. Financiar um carro, hein? Que loucura, hein? Pessoas prósperas não fazem essa besteira.
Elas preferem se planejar e pagar à vista e ter grandes descontos. Preferem projetar aquela realização um pouco mais à frente. E eu te questiono, e aí, quais têm sido as suas escolhas? Você tem escolhido do seu jeito ou do jeito certo? Do jeito que você tem escolhido, você tem tido bons resultados ou resultados que estão aquém daqueles que você gostaria? Você tem reservas? Você tem se privado de comprar alguma coisa que você gostaria de comprar por não ter recurso disponibilizado para aquele objetivo? Você tem pesquisado o preço? Hoje não precisa de ligar. Hoje basta você pesquisar no seu celular. Você tem tido descontos? Você tem aproveitado os cashbacks? Você tem comprado na plataforma da Livelo, do Intershop, do Nubank, do seu banco tradicional, por exemplo? Você tem aproveitado formas para que você evite rasgar dinheiro e realize muito mais sonhos? Tem decisões que são catastróficas na vida das pessoas. Estamos aí num cenário em que as pessoas estão cada vez mais endividadas, com taxas de juros cada vez maiores e muitas vezes se gabando de pagar à vista aquela compra do dia a dia. Comprando um tênis, em vez de parcelar, porque não tem desconto à vista se não tiver, prefere pagar à vista. Será que essa é uma escolha correta? Fazer uma viagem com a sua família. Talvez o parcelamento é uma bela estratégia. Mesmo porque você vai parcelar uma viagem, você vai viajar e vai pagar essa viagem durante os próximos meses. E se tiver acréscimo, um acréscimo muito pequeno, muitas vezes sem juros. Além disso, comprar presentes. Parcelamento normalmente é a melhor estratégia se não tiver desconto para o pagamento à vista. E lembrem de aproveitar as plataformas que te dão cashback, hein? Comprar um eletrodoméstico com toda certeza, parcelar, a não ser que tenha bons descontos. Comprar um celular novo, quer realizar esse sonho? Parcele. Mesma coisa, se tiver um belo desconto, você pode aproveitar. Ir ao supermercado, no caso do meu pai, parcelar. No meu caso, com certeza, pagar à vista. Abastecer o carro, com certeza à vista. Até para o meu pai, se ele tivesse carro, no momento da idade dele ele não tem carro, não dirige mais, mas se ele tivesse carro hoje, com toda certeza ele não parcelaria, porque se parcelasse, teria que pagar juros. E aí, faz sentido para você escolher a forma correta para fazer os gastos no seu dia a dia? Você tem tido uma mentalidade próspera ou escassa, hein? O rico, ele não tem vergonha de parcelar, enquanto o pobre, ele se gaba de pagar à vista. Pense nisso, hein? Quer ser desenvolvido por mim? Você quer acompanhar esse processo de transformação financeira e quer ter um direcionamento durante toda a minha vida? Vou deixando aqui embaixo 3 links. Tem um treinamento que chama Masterclass, que é o primeiro passo para você conhecer a minha metodologia. E é um treinamento que você tem as primeiras estratégias para fazer os primeiros investimentos, para fazer as primeiras estratégias de gestão e também geração de renda. Você tem o Zero Investidor, que é um outro treinamento que te ensina a investir de A a Z, renda fixa, renda variável, analisar uma ação, analisar um fundo imobiliário, construir sua carteira inicial. E tem o Método GC, que é o meu treinamento mais completo, em que você tem um acompanhamento durante toda a minha vida, entra na comunidade e tem encontros também ao vivo durante pelo menos um ano, toda primeira segunda-feira do mês. Fez sentido para você? Clique aqui embaixo e vem comigo, que eu vou te ajudar para que você transforme essa vida financeira.